O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, estamos na 19ª semana do tempo comum, em meio à nossa novena em honra a Nossa Senhora da Assunção. E podemos, ao ouvir essas palavras magníficas que ouvimos hoje, pois já na primeira leitura do livro dos Reis, nós ouvimos sobre Elias. O grande profeta está fugindo de Jezabel, ele está em crise, está a caminho do Monte Horebe. Lembrando que o Monte Horebe é o mesmo que o Monte Sinai, o monte da aliança de Deus com o seu povo. Então, nessa crise na qual ele vive, ele quer ir ao encontro de suas origens, ir às fontes da fé de Israel. E Elias tem razão, pois nos momentos de dúvida, de crise, de escuridão, é indispensável voltar às origens, as raízes de nossa fé. Precisamos, nesses momentos, recordar o nosso primeiro encontro com o Senhor, para recuperarmos nossas forças e continuarmos. E no caminho de Elias até o Monte Horebe, nós sabemos que houve diversas dificuldades. Ele chega a desanimar e até de pedir a sua morte. Mas o Senhor o anima a continuar, o alimenta e pede para que ele continue. E assim, Elias, após uma longa caminhada, em meio às dificuldades e às trevas, ele chega ao monte de Deus. Entretanto, diferentemente da manifestação de Deus a Moisés, que foi através de muitos trovões e relâmpagos, agora Deus se manifesta na brisa leve.
Elias teve de reconhecê-lo, de descobrir sua presença no murmúrio de uma brisa suave. E assim é Deus, imprevisível, pois é a total liberdade divina de se manifestar como Ele queira e a quem queira. Deus é Deus, e nós, pobres homens do século XXI, que somos filhos da Revolução Francesa, filhos do positivismo, do materialismo marxista, do cientificismo, nós somos cheios de si e queremos enquadrar Deus, colocá-lo na nossa medida. E assim nós não reconhecemos o verdadeiro Deus e não conseguimos experimentar a alegria de seguir o Senhor, de nos entregarmos a Ele totalmente. Como seria bom se tratássemos Deus como Deus e não como nosso joguete ou mesmo como um servidor nosso. Meus caríssimos irmãos, no Evangelho ouvimos Jesus, que vai ao encontro dos seus apóstolos, mas Ele também vem ao nosso encontro, caminhando sobre as águas, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas fraquezas, e mesmo nós não reconhecendo a sua presença, Ele não cansa de dizer: coragem, sou eu, não tenhais medo. Nós devemos então corresponder e responder como Pedro: Senhor, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Peçamos como Pedro, mas não façamos como Pedro, que desviou o seu olhar de Jesus. Ele parou de olhar para Jesus e fixou o seu coração no mar, nas tempestades. Olhou para as coisas de Deus e não para o Deus das coisas. E lembrando aqui a história de um grande bispo, já em processo de beatificação, que depois se tornou também cardeal, o vietnamita Van Thuan, que foi preso pelo governo comunista, e ele foi preso no dia de Nossa Senhora da Assunção, do ano de 1975. E ele ficou preso por 13 anos. E um dia, na prisão, refletindo, lembrou de tantas coisas que ele deixara na sua diocese. O seu trabalho pastoral, os seus belíssimos cálices, os seus belíssimos paramentos, e ele não tinha nada naquele momento. Ele celebrava a missa, inclusive, com algum pouquinho de vinho e umas migalhas de hóstia que levavam escondido para ele na prisão. Ele usava 3 gotinhas de vinho para uma gotinha de água e umas migalhas de pão de hóstias para celebrar a missa, sem paramento nenhum, com o vinho na sua mão. Ou seja, ele não tinha nada do que ele tinha na sua arquidiocese. Então um dia ele percebeu que ele cuidava mais das coisas de Deus do que se tratava com Deus das coisas. Era necessário então, naquele momento na prisão, estar com o Deus das coisas. E assim como Pedro, que colocou mais a atenção na profundeza do mar e na força do vento do que no amor poderoso e fiel do Senhor. E assim acabou afundando, pois deu mais atenção às coisas externas do que o Deus de todas as coisas. Assim acontecerá conosco e com a igreja, se ficarmos olhando mais para as dificuldades exteriores e cheios de medo, olharmos mais para o mar e a noite do que para o Senhor. Desse Senhor que vem até nós com amor misericordioso, nós afundaremos se nos paralisarmos nos nossos pecados e esquecermos do perdão de Deus. Não nos esqueçamos da bondade de Deus, pois mesmo se desviarmos o olhar dele, assim como Pedro fez, podemos, como esse mesmo Pedro, gritar do fundo do nosso coração: Senhor, salva-me, salva-nos, Senhor, porque somos fracos na fé. Salva a tua igreja, salva cada um de nós das imensas águas do mar da vida, do sombrio e escuro mar das incertezas que o mundo nos dá. Por fim, meus amados irmãos e irmãs, lembremos que Pedro caminha sobre as águas, não por suas próprias forças.
É pela graça divina na qual ele crê. Pela fé, nós precisamos confiar que o Senhor está sempre próximo de nós, a nos estender a mão, a nos amparar nos momentos difíceis. Mas quando isso, podemos perguntar? E logo Deus nos responde: sempre. Basta estendermos a mão a esse bom Deus e nos deixarmos guiar por Ele em sua igreja. Que possamos todos nós ir ao encontro de Jesus, caminhando sobre as águas da vida, com coragem e confiança, sem desviar o olhar daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas nesse caminho sobre as águas não vamos sozinhos. A Virgem Maria nos ajuda e nos ampara. Confiemo-nos a ela para que cheguemos com mais facilidade ao coração do seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.